Devemos ter sempre em mente que Deus não pode ser corretamente adorado a menos que ele seja conhecido. Bem falou o fundador do presbiterianismo, João Calvino, conhecedor das Escrituras. Ele sabia que não havia como nós adorarmos a Deus de maneira correta sem que nós o conhecêssemos de fato. E é interessante nós pensarmos em conhecermos a Deus, que isso tem a ver com a leitura da Bíblia, mas não apenas com a leitura da Bíblia, mas com um relacionamento intenso com Ele. Uma vida regrada de adoração, que tem a ver com leitura, com oração, com jejum e com confissão. Confissão. Isso são coisas que vão nos ajudar a conhecermos de uma maneira intensa a Deus. Porque quando nós apenas seguimos aquilo que nós ouvimos, nós começamos a criar algumas verdades que não são verdades. Por exemplo, para aquela mulher, a verdade era que Deus deveria ser adorado aonde? No monte. E aonde? No monte e lá em Samaria. Por que isso era verdade para ela? Porque os pais ensinaram, ou porque ela ouviu de alguém. Então, é por isso que é interessante nós pensarmos em cristianismo como os cristãos de Bereia. O apóstolo Paulo, que era um cara, pregava para eles o que eles faziam, chegando em casa, iam examinar, iam consultar, eles não engoliam qualquer coisa. Eles não tinham como verdade absoluta qualquer coisa que era falada. As verdades que Paulo ensinava eram passadas pelo crivo das próprias Escrituras. Porque Paulo muitas vezes ministrou com as Escrituras. Então, conhecer a Deus é imprescindível. Vou repetir a frase. Devemos ter sempre em mente que Deus não pode ser corretamente adorado a menos que Ele seja conhecido. Nem neste monte, nem em Jerusalém. Ela tinha uma convicção por coisas que ela ouviu e não consultou, de que adorar a Deus estava relacionado a monte e a Jerusalém. Certo? E aí mais uma indagação para nós pensarmos, e agora eu coloquei os versículos, né? Há um lugar ou um momento certo para adorarmos a Deus? A mulher pensava que sim. E você? Não. João capítulo 4. É interessante nós pensarmos sobre isso, porque parece ilógico, né? Parece irracional, mas há pessoas ainda que pensam que a hora é domingo 7 horas e o lugar é aqui. Fato, irmãos. Observe a experiência dessa mulher. O texto, eu já vou resumir, né? O texto diz que ela está no horário das 12 horas ao meio-dia no poço, e aí os teóricos vão dizer que aquele é o horário de uma meretriz estar naquele ambiente, certo? A experiência de vida, né? A vida cotidiana daquela mulher não era interessante, porque o próprio Jesus diz que ela já teve 5 homens ou maridos, e o outro, o atual dela, também não era dela. Olha a vida de quem é um falso adorador. Olha a vida de quem acha que há um lugar e há uma hora para Deus ser adorado. Meretriz, com 5 ex e um atual que não era seu. Isso é uma vida de um verdadeiro adorador? Sim ou não? Mas o bom é que Jesus é misericordioso. Ele não foi lá para acusar ela, foi para ensinar ela. E é interessante que ela abriu o coração para os ensinamentos de Jesus. E é isso que eu acho que é interessante. Eu acho, mas tenho certeza que é interessante de nós entendermos. Nós nunca sabemos tudo. Nós temos que abrir o nosso coração para que a verdade de Deus ela seja atualizada. Não que ela desatualiza, né? É que
lugar. Por que não tem lugar? Nós vamos ver. É interessante que a frase é essa, né? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Quem é o Pai? É Deus. E Deus é o quê? Espírito, né? E aí eu coloquei ali, Espírito mais Espírito. Espírito de Deus mais Espírito do homem. Nós trabalhamos esses dias aqui na escola dominical, nós estamos falando sobre vida plena no Espírito, sobre as divisões do ser humano. Aí há a possibilidade dos dicotômicos, que é corpo, alma, espírito, e os dicotômicos, que não é interessante pensar nisso aqui agora. Mas a ideia é que o espírito do homem é aquele que se relaciona com o espírito de Deus. Certo? A alma tem a ver com emoções, com sentimentos. Mas o espírito tem a ver com a busca intensa de Deus. Até porque Deus soprou sobre o homem o seu espírito. Isto é igual a ordenar. Meu espírito, em constante relacionamento com o Espírito de Deus, é igual a adoração. Eu coloquei, pensemos sobre o relacionamento transcendental do homem com Deus. É isto. É algo que foge da razão humana, é algo que foge dos nossos relacionamentos terrenos, abre e fechaço, para isso aí. Onde ele acontece? No relacionamento com o próprio Deus acontece aonde? Me ajuda aí. É importante nós sabermos isso. Porque quando nós começarmos a pelo menos pensar nisso aí, nós vamos jogar por terra a ideia de que é um lugar para me relacionar com Deus, para me adorar. Se eu disser que há um lugar na terra onde acontece meu relacionamento com Deus, eu estou caindo no mesmo erro que a mulher samaritana, que é uma falsa adoradora. Ora, se eu penso que é uma região celestial, como a Bíblia diz, certo? Eu penso que esse é um momento, e aqui você tem que ter muita fé para acreditar nisso, né? Se você não acredita, pensa, lê a Bíblia e você vai começar a compreender, entendeu? Mas é um momento que o camarada, quando o cara consegue entender e entrar nesse momento, é uma coisa muito, como diz o pastor Cláudio, fantástica, né? É uma coisa muito interessante. Não é que o seu espírito sai do seu corpo, porque a gente não é espírita, né? Não tem isso aí, certo? Mas é um momento que você se sente fora desta terra, literalmente. É quando a casa está caindo de um lado e do outro, e você parece que é a ideia do texto lá, mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu nem sentirá os efeitos dessas coisas, porque você está em intenso relacionamento com Deus. Como é que você consegue louvar a Deus não importando as circunstâncias? É que você não está com a sua mente voltada para as coisas que estão ao seu redor, mas com aquilo que está acima de você, que é superior a você. Por que você consegue, num culto em que ninguém está falando, dando glória e nada, as pessoas estão achando que o culto está uma coisa horrível? Por que algumas pessoas conseguem ter um momento, ter uma experiência com Deus, justamente no momento em que um monte de pessoas está achando que não tem nada a ver? Porque você está, o seu espírito, como diz a Universal, está ligado com o Espírito de Deus. Certo? E aí, onde ele acontece, você pode pensar, tá? Você pode ficar à vontade para desenvolver aí o seu pensamento com relação a isso aí. Adora o Pai no Espírito, porque o seu Espírito entra em contato com o de Deus. Adora o Pai em verdade. O que é adorar em verdade? Eu gostaria que os irmãos me ajudassem. Por quê? Porque Deus é verdade. A Bíblia é a palavra é verdade. A palavra é verdade. A palavra é verdade. O que é adorar em verdade? Será que tem a ver com uma adoração horizontal? Pode falar. Isso é verdade. A minha palavra é verdade. Ele adorar ele na palavra, baseado na palavra. Ele é o próprio Deus. Ok. Amém. Então, o que é adorar em
verdade? Será que tem a ver com adoração horizontal? Com testemunho, com amar, com fidelidade, com obediência? Tem a ver com... Isso aí são pensamentos, eu não estou afirmando nada. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. E aí eu volto a pensar sobre a vida daquela mulher. Por quê? Porque a gente vai observar que depois que Jesus explica sobre a adoração, explica sobre a adoração àquela mulher, o comportamento dela vai mudar. Em diversas áreas. Então, quando nós pensamos em espírito, nós pensamos em algo precedente. Quando nós pensamos em verdade, nós não pensamos em algo mais concreto, mais natural. Por quê? Porque adorar a Deus tem a ver com reconhecer que Ele é superior, etc, etc. Mas adorar a Deus tem a ver com nós adorarmos com a nossa própria vida, com o nosso testemunho. Nosso testemunho é uma maneira de adorar a Deus. A maneira com que falamos, a maneira com que testemunhamos, e etc, etc. Várias maneiras que você pode pensar. A maneira como amamos. A ideia é essa. Eu cheguei a um pensamento sobre isso aí. Por isso eu coloquei, né? Será que tem a ver com testemunho, com amar, com fidelidade? E aí a gente volta assim, né? A canção que nós tivemos aqui, o debate, né? E aí nós encerramos o debate falando sobre fidelidade, né? O agir de Deus é lindo, mas a gente quer é fiel. A gente pensa muito no agir de Deus e pensa pouco em ser fiel. Sem hipocrisia, irmão. A gente tem que ser sincero. Sem hipocrisia. Nós estamos, ainda bem que nós estamos orgulhosos, né? Porque nós estamos infiéis demais. É por isso que às vezes, né? Talvez a música vá se contradizer nesse sentido, né? Alguém infiel, você conhece um homem fiel a Deus?